No monitor de microcomputador sob controle de sistema operacional Windows da Microsoft, a resolução de tela mais alta. Letra A. Reduz o tamanho dos itens da área de trabalho. Letra B. Aumenta o tamanho dos itens da área de trabalho. Letra C. Não afeta o tamanho dos itens, somente a qualidade da imagem. Letra D. Não afeta o tamanho das janelas e da barra de tarefas, somente o tamanho dos ícones e atalhos. E aí, pessoal, qual a resposta correta para essa questão? Falando sobre um microcomputador, sob o controle do sistema operacional Windows da Microsoft, e observa a resolução de tela mais alta. Então vamos lá, pessoal, vou responder para vocês bem passo a passo, mas para entender essa questão eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Vamos imaginar uma situação hipotética, que eu digo hipotética porque essa situação inicial a gente não consegue configurar tão baixo a resolução lá no Windows, certo? Mas só para vocês entenderem, imagina que eu te digo que a resolução de tela hipotética no meu computador, e eu digo hipotética repetindo de novo porque essa configuração tão baixa não dá para fazer, só para vocês enxergarem. Imagina que eu te digo que a resolução é de 4 por 3 pixels. Isso significa que eu tenho 4 pixels na horizontal por 3 pixels na vertical. Pois bem, se eu multiplicar 4 por 3, eu vou ter um total de 12 pixels formando essa minha imagem que eu tenho aqui, certo? Outra dica. Vamos continuar pensando nisso. Se eu resolvo nesse momento aumentar a resolução de tela, percebe que agora eu tenho uma resolução de tela, se vocês observarem, de 8 pixels na horizontal por 6 pixels na vertical. Portanto, agora eu tenho uma resolução de 8 por 6 pixels, ou se eu multiplicar 8 por 6, o total de 48 pixels formando essa imagem. Pois bem, eu quero que vocês me digam o que aconteceu com o tamanho dos pixels quando eu aumentei a resolução. Percebe que na resolução de 4 por 3 pixels, olha o tamanhão do pixel. Quando eu aumentei a resolução para 8 por 6 pixels, olha o tamanhinho do pixel. Percebe que quanto mais alta a resolução, menor vão ficando o tamanho dos pixels que formam essa minha imagem. Isso eu posso sugerir também como demonstração naquele exemplo anterior. Lembra quando eu tinha aqui 4 por 3 pixels? Vamos imaginar que esse quadro azul é um ícone hipotético, não é verdade, mas é um ícone hipotético formado por 4 pixels. Se eu aumentar a resolução de tela agora, aqui é 4 por 3, eu aumento para 8 por 6, percebe que aquele meu ícone hipotético formado por 4 pixels, ele diminuiu de tamanho, porque quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels e, por consequência, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Por isso que quando a gente volta na questão, quando ele disse no monitor de microcomputador sob controle do sistema operacional Windows da Microsoft, a resolução de tela mais alta, a resposta é reduz o tamanho dos itens da área de trabalho. Quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. A letra B dizia aumenta o tamanho dos itens da área de trabalho. Errado. Diminui, na verdade. A letra C não afeta o tamanho dos itens. Afeta sim. Afeta também a qualidade da imagem, mas afeta sim o tamanho dos itens. A letra D não afeta o tamanho das janelas e da barra de tarefas. Afeta sim. As janelas ficam menores, a barra de tarefas fica menor. Os ícones também ficam menores. Então, na verdade, os itens reduzem de tamanho. Por isso a resposta, a letra A de América nessa questão.